Oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Olympic Birds e hoje nós vamos falar sobre os telescópios, principalmente sobre as características físicas, como que a gente pode identificar um telescópio através de suas características principais. Na aula passada nós falamos sobre os tipos de telescópios, por exemplo, os refletores, os refratores, quais são os benefícios de cada um, por exemplo, falamos sobre a aberração esférica e cromática e conversamos sobre um pouco qual era o objetivo dos telescópios. Então, nessa aula, a gente vai ver como que se dá, de fato, o funcionamento do telescópio através, definindo suas características físicas, qualitativas e quantitativas. Então, nessa aula, a gente vai falar sobre a distância focal, aumento, campo de visão, a saída de pupila, poder de resolução, magnitude limite, razão focal e, por fim, escala de placa. Então, começando, a gente pode definir o conceito importantíssimo, que é a distância focal. A distância focal, ela mede a distância entre o centro da abertura e o ponto no qual os raios de luz focalizam-se. Na prática, ela serve como um indicador de focalização, certo? Então, a distância focal, juntamente do diâmetro de abertura de um telescópio, é o que vai definir praticamente as suas características, como que ele vai funcionar, certo? Então, aqui a gente tem a distância focal em um espelho curvo, certo? Então, a gente tem aqui o eixo focal, o eixo óptico, e os raios de luz, eles vão convergir para esse foco aqui, essa distância focal. Lembrando que tem uma distância focal tanto para frente, vamos dizer assim, quanto para trás do espelho. Então, a gente tem aqui no espelho, mas a gente também pode ver essa distância focal em uma lente, por exemplo. Então, perceba que vai passar através, a gente já viu na aula passada que uma lente ela pode ser entendida como vários prismas, certo? Então, vai passar aqui no meio de refração, e vai convergir em um foco contido no eixo focal, já que esses raios de luz vieram paralelos. Então, a distância focal ela é importantíssima para que você possa entender como que um telescópio ele vai lidar diante da formação de imagens. Então, a gente já pode partir para o conceito de aumento. Então, o aumento é a relação entre o tamanho de objeto observado a olho nu e o seu tamanho quando visto pelo telescópio. Ele é dado por essa relação aqui que a gente vai deduzir agora, que é a razão entre a distância focal da objetiva e a distância focal da ocular. O que seria objetivo? Seria o diâmetro da lente objetiva e a gente tem a distância focal da lente objetiva. Então, F OBJ seria a distância focal dessa lente objetiva, que é a lente que vai convergir primeiramente os raios de luz, certo? E aqui, F ocular vai ser a distância focal da ocular, que vai direcionar esses mesmos raios de luz para os nossos olhos. Então, os telescópios, eles, na realidade, aumentam o diâmetro angular dos objetos observados, dando a impressão que eles estão mais próximos da gente, permitindo, assim, uma melhor visualização. Muitos imaginam que o aumento é a característica mais importante do telescópio, e quanto maior esse aumento, melhor será o instrumento. Mas isso não é verdade, porque cada telescópio ele possui um limite máximo de aumento e que determina esse limite vai ser justamente o diâmetro de sua objetiva ou espelho. A gente pode ver aqui, primeiramente, a gente percebe que esse é um telescópio refrator, porque ele tem lentes convergentes. Então, esse telescópio, a gente pode focar nessas características aqui. Então, a gente tem aqui a distância focal da objetiva e a distância focal do ocular. Então, perceba que os raios de luz, vamos supor que tem a gente alinha esse eixo óptico do telescópio de modo com que o objeto ele esteja de um ângulo, certo? Um ângulo alfa desse eixo óptico daqui, que a gente conseguiu aliar, hipoteticamente, alinhar com o telescópio. Então, esse objeto no qual está vindo esses raios de luz, ele faz um ângulo alfa com o eixo óptico, de modo que, por simetria, certo? A gente tem que esse ângulo alfa vai ser o mesmo que esse aqui, porque a gente tem que esse raio de luz que passa pelo centro óptico não vai mudar sua trajetória.
Então, ele vai convergir a uma distância h, certo? Aqui do eixo óptico. E essa distância h, ela vai ser a mesma que um ângulo alfa linha que vai enxergar essa distância h. O que seria esse ângulo alfa linha? A gente tem aqui que os raios de luz eles convergiram para cá, eles continuaram aqui essa trajetória após o ponto, né? O ponto focal. E aqui eles vão convergir novamente. Eles vão sair paralelos. Por quê? Eles vieram da distância focal da ocular. Na prática, a gente não consegue dispor, na realidade, a ocular de modo que sua distância focal seja exatamente a distância focal da objetiva. Mas, para os cálculos, a gente pode assumir isso. Então, esse H aqui vai ser tanto para o ângulo alfa linha, com que o jarro de luz vem fazendo um ângulo, certo? Com eixo óptico, tanto para esse ângulo alfa linha, certo? Então, a gente tem aqui que esse raio de luz, ele convergiu, a gente pegou esse raio de luz de modo que nos beneficiasse. Por quê? Ele convergiu de modo que ele vai passar pelo centro óptico da lente ocular. Então, perceba que não vai sofrer uma alteração. Então, o observador ele vai observar o objeto com aumento, né, certo? Alfa linha. Então, perceba que esse alfa linha ele vai ser o mesmo que esse aqui. Então, a gente pode simplesmente fazer essa relação aqui, a tangente. Então, a tangente de alfa vai ser justamente esse h dividido pela distância focal da objetiva, e alfa linha vai ser, a tangente de alfa linha vai ser esse mesmo h dividido pela distância focal da ocular. Então, a gente tem uma razão entre isso, a gente obtém a distância focal da objetiva sobre a distância focal da ocular. Então, a gente tem que, como a gente está lidando com as medidas em radianos, a gente tem que a tangente de alfa, como vai ser esse ângulo alfa, vai ser um ângulo muito pequeno, certo? Porque a gente está lidando com observações de objetos longínquos. Então, a tangente de alfa vai ser aproximadamente alfa em radianos. Então, a gente tem essa mesma relação aqui, só que a gente utiliza essa aproximação. Então, alfa linha sobre alfa vai ser a distância focal da objetiva sobre a distância focal da ocular. Esse alfa linha sobre alfa é justamente o aumento, porque ele é a razão entre o tamanho do objeto observado pelo observador, quando vê pelo telescópio, sobre o tamanho do objeto a olho nu, certo? Então, a gente tem que o aumento vai ser a relação entre as duas distâncias focais, do objetivo e da ocular. E a gente tem aqui o aumento útil. O aumento útil, ele determina a maior ampliação que um telescópio pode oferecer sem prejudicar a qualidade das imagens. Como assim? A gente tem que. A gente pode pensar quanto maior o aumento de telescópio vai ser melhor, porque a gente vai poder ver esse objeto melhor. Sendo que a gente está lidando com a mesma quantidade de luz que incide. Então perceba que se a gente faz um aumento dessa imagem, essa luz ela vai distribuir sobre uma área, vamos dizer assim, um ângulo maior. Então, como ela vai se distribuir em um ângulo maior, que a gente está observando a aparente ali, então a luminosidade total vai ser menor. O brilho dela vai diminuir, porque a luz vai estar mais espaçada, vamos dizer assim. Enquanto que um aumento menor, ele vai focalizar ainda mais. Então, o objeto vai ficar mais luminoso. Daqui a alguns slides, a gente vai ver na prática como que isso acontece. Vou mostrar algumas imagens. Então, a gente pode utilizar essa aproximação aqui, que é 2,25 vezes D, que seria o D. O D, ele é o diâmetro da objetiva do telescópio, certo? Então, o aumento máximo, o aumento útil, que a gente vai realmente conseguir observar um objeto sem perder a sua qualidade, vai ser aproximadamente 2,5 vezes o diâmetro daquele telescópio no qual a gente está utilizando. E a gente tem aqui o campo de visão real. A gente tem que o tamanho da imagem que a gente vê através de um telescópio é usualmente chamado de campo de visão real ou campo visual, sendo determinado pelo tipo de ocular que estamos usando. Então perceba que a gente tem aqui uma representação de como seria um observador olhando através da ocular.
E vamos supor que, hipoteticamente, eles estejam observando a Lua. E a Lua ela vai ocupar todo o campo de visão dessa ocular. Então, perceba que o ângulo alfa linha que ele observa, certo? Daquela imagem anterior, lembra, a alfa linha vai ser o ângulo que o observador vai ver, certo? Então, esse ângulo alfa linha vai ser justamente o campo da ocular dividido por 2, certo? Então, perceba que seria, entre aspas, o raio aparente da Lua. Enquanto que, analogamente, enquanto esse seria o campo que veria pelo observador, a gente tem que, se fosse, por exemplo, o campo que o telescópio observaria, o ângulo alfa seria justamente o campo do telescópio dividido por 2. E se a gente dividir essas duas relações aqui, fizermos da razão, a gente tem justamente o aumento, que a gente viu anteriormente. Então, utilizando essas duas relações aqui, a gente tem que o aumento vai ser justamente o campo ocular, campo da ocular, dividido pelo campo do telescópio. Então, perceba que o campo do telescópio ele vai ser menor que o campo da ocular. Então, a gente tem essa relação importantíssima aqui. E agora a gente vai lidar com a saída de pupila. Isso faz sentido quando a gente percebe que a pupila ela dilata, certo? Dependendo da observação que a gente faz, do quanto de luz que vai incidir ali, a pupila ela vai dilatar ou vai contrair. Isso vai interferir diretamente justamente na qualidade de observação. Então, para a gente fazer uma relação mais quantitativa disso, a gente pode definir a saída de pupila. A saída de pupila ela vai corresponder ao diâmetro do cone de luz que deixa o telescópio, certo? Que é o conjunto da objetiva mais ocular. Então, aquele conjunto final aqui, esses raios de luz que cai, vamos supor, aqui é uma imagem 2D, mas se a gente imaginar uma imagem 3D, vai ser justamente um cone, vamos supor, um cone de luz. Então, e diz se o seu olho ele está recebendo toda a luz que ele provê. Então, a gente tem essa relação aqui, a gente tem a distância focal da objetiva e a distância focal da ocular. A gente vai ter que esse cone de luz vai ser justamente o cone de luz que a gente supõe que a pupila ela vai receber. Então, a gente tem aqui um limite máximo, certo? Então, esse cone de luz aqui vai ser justamente o diâmetro da pupila. Então, a gente tem que esse ângulo alfa linha, que vai ser justamente o tamanho angular, né, do objeto que a gente vai estar observando, vai ser o mesmo que esse ângulo alfa linha aqui. E perceba que esse ângulo alfa linha forma um triângulo retângulo com o diâmetro da pupila e com esse D aqui. Esse D aqui seria, a gente pode relacionar ele com uma semelhança de triângulos com o diâmetro da objetiva. Como assim? Porque esses raios de luz, a gente pegou raios de luzes muito específicos, de modo que eles passam, a maioria deles, eles passam pelo centro óptico, de modo que a convergência, eles vão convergir aqui e vão continuar a sua trajetória. Então, é como se tivesse dois triângulos aqui semelhantes, porque eles vão compartilhar aqui desse mesmo ângulo, que vai ter um vértice no ponto focal, no ponto no qual eles vão convergir. Então, a gente tem aqui essa distância aqui, essa altura desses triângulos vai ser justamente as distâncias focais. Então, a gente pode fazer uma relação, a semelhança de triângulos, de modo que esse D está para a distância focal da objetiva e esse Dzinho está para a distância focal da ocular. A segunda relação a gente pode fazer justamente nesse triângulo retângulo aqui, porque a gente tem um D, certo? Que a gente vai obter justamente por essa primeira relação aqui. Então, a segunda relação vai ser justamente fazer o cosseno desse ângulo alfa linha, que vai ser o diâmetro da pupila sobre esse D aqui, Dzinho. E, por fim, a gente junta essas duas equações e a gente obtém que o diâmetro do telescópio multiplicado pelo cosseno de alfa linha sobre o diâmetro da pupila, certo? Vai ser igual a razão entre a distância focal da objetiva e a distância focal da ocular.
E a gente tem que o cosseno de alfa', a gente percebe que também vai ser muito menor que 1, porque a gente está tratando as medidas em radianos, certo? Então, a gente pode aproximar. Então, se a gente aproximar aqui, a gente tem que o cosseno de alfa' vai ser aproximadamente 1. E utilizando essa relação aqui, a gente tem que o diâmetro da pupila vai ser o diâmetro do telescópio, o diâmetro do telescópio sobre o aumento. Então, esse diâmetro da pupila aqui vai ser justamente essa saída da pupila, certo? E a gente pode relacionar isso quando a gente vai fazer medidas, certo? Do qual seria a dilatação, por exemplo, ideal para uma observação em um telescópio com um certo diâmetro e um certo aumento. E a gente tem aqui um conceito importantíssimo, que é o poder de resolução de um telescópio, certo? Então, do mesmo modo que a gente tem um certo poder de resolução nos nossos olhos, que a uma certa distância a gente não consegue mais distinguir os objetos. Eles meio que, para quem tem miopia, por exemplo, não consegue distinguir, por exemplo, os rostos de certas pessoas. Eles meio que se juntam, porque ficam desfocados. Do mesmo modo que o telescópio, vamos supor que ele esteja observando 2 pontos luminosos no céu, e vai ter um limite no qual esses 2 pontos eles vão se misturar. Então, por exemplo, a gente pode observar isso na prática com sistemas binários de estrelas, que a gente observa ali, por exemplo, estrelas famosíssimas, que parecem uma só, sendo que, na verdade, é um sistema binário de estrelas ali que recebe o nome daquela suposta estrela única que a gente está observando. Então, isso tem a ver diretamente com o poder de resolução. Poder de resolução, ou poder separador, é a propriedade que um telescópio possui de tornar visíveis detalhes pequenos, ou seja, de possibilitar distinguirmos detalhes na imagem, ou ainda resolvermos pontos distintos desta. Então, o poder de resolução ele pode ser calculado através dessa relação aqui, que justamente depende diretamente do diâmetro do telescópio. O diâmetro de abertura, no caso. E perceba que não vai depender do aumento, mas do diâmetro da objetiva do instrumento. E quanto maior o diâmetro da objetiva, maior será o poder separador. Porque perceba que quanto maior o diâmetro, mais luz ele vai coletar, consequentemente, mais luz ele vai conseguir receber para separar qual luz pertence a qual fonte, por exemplo. Então, a gente entra aqui em uma das relações importantes que a gente utiliza muito nas seletivas online, que é o critério de Rayleigh, que ele diz que a mínima separação angular em radianos entre 2 pontos luminosos para que seja possível distingui-los é dada por 1,22 vezes o comprimento de onda envolvido na luz ali que a gente está lidando, dividido pelo diâmetro da objetiva. Então, o que seria essa mínima separação angular? A separação angular, no qual, se a gente diminuir o ângulo ali, o telescópio ele não vai conseguir mais distinguir as fontes luminosas, então meio que vai se juntar em uma, certo? Então, seria a separação angular em limites de um telescópio. Então, perceba que vai depender do comprimento de onda da luz e do diâmetro. Perceba que em radiotelescópios, eles trabalham diretamente com ondas de rádio, certo? E ondas de rádio, ela tem um comprimento de onda muito grande. Então, para compensar esse comprimento de onda muito grande, para conseguir ter uma separação angular mínima menor ainda, eles vão ter que compensar com um diâmetro da objetiva maior. Então, por isso que tem uma grande abertura os radiotelescópios. E a gente chega aqui no conceito de magnitude limite. A magnitude limite, ela indica o menor brilho, ou seja, o valor de magnitude aparente de um objeto que um telescópio pode captar. A capacidade de focalização da luz de um telescópio faz com que o olho humano ele possa enxergar objetos menos luminosos. Então, ela se dá, a magnitude limite de um telescópio se dá por 2,1 mais 5 vezes o log do diâmetro. O diâmetro, nesse caso aqui, em milímetros. Então, perceba aqui,
A quantidade de luz, como eu disse anteriormente, que a gente está lidando ali, ela vai ser a mesma. O telescópio ele vai fazer que é justamente focalizar essa luz para aparentar que o objeto do qual veio essa luz ele está ali mais perto. Perceba que a quantidade de luz, a potência dessa luz, ela não vai mudar. O que vai mudar é justamente os fluxos e as áreas incidentes, porque o fluxo que vem ali, ele vai incidir em uma área. Qual seria essa área? Seria o diâmetro da objetiva do telescópio. E quando focaliza e ele direciona para o nosso olho, percebe que essa área incidente vai ser relacionada à área da pupila, que vai justamente receber. A nossa pupila funciona de sua maneira semelhante a um telescópio em relação à focalização e recebimento de raios de luz. Então, a gente pode fazer essa relação também para conseguir saber qual seria a magnitude do limite. A partir de qual magnitude a gente não consegue mais observar o telescópio, pela justamente essa menor luminosidade. Então, a gente tem aqui o mesmo telescópio, né? Um telescópio refrator, lidando com lentes. Então, aqui a gente tem uma potência incidente, PI, que vai incidir aqui sobre a área da objetiva, certo? Essa área da objetiva, ela vai ter um diâmetro D. Ela vai focalizar aqui e vai, por fim, ser redirecionada para os nossos olhos pela lente ocular. Esse redirecionamento vai ser de tal modo que tem uma potência recebida, de modo que essa potência recebida vai tá relacionada em uma área da pupila. Essa área da pupila vai ter um diâmetro D, certo? Então perceba que a primeira relação é que, como eu falei anteriormente, a potência recebida vai ser igual à potência incidente. Na prática, não vai ser justamente isso, porque as lentes, elas não são perfeitamente refratoras. Elas vão ter ali, por ser um meio diferente de refração, elas vão absorver certa quantidade de luz. Mas quando a gente está fazendo esses cálculos, a gente vai considerar, certo? Porque não vai ter nenhum fator externo que vai, por exemplo, redirecionar uma porcentagem da luz para outro canto. Não, a gente só está focalizando. Então, a potência recebida vai ser igual à potência incidente. E o que é a potência? A gente tem que a potência vai ser o fluxo vezes a área. Ou seja, o fluxo incidente vezes a área do telescópio vai ser igual ao fluxo recebido vezes a área da pupila. E a partir disso a gente pode perceber que a nossa segunda relação é justamente sobre a área, certo? Então a gente tem que a área do telescópio vai ser π vezes o diâmetro do telescópio dividido por 2 ao quadrado, analogamente para a área da pupila. E a nossa terceira relação vai requerer um pouquinho mais de atenção. Por quê? A gente tem que perceber que a magnitude limite vai estar associada ao fluxo incidente. E a magnitude do olho vai estar associada ao fluxo recebido. Então, a partir disso, a gente pode utilizar a equação de Pogson para comparar as magnitudes. Então, aí que está o pulo do gato. Então, a gente faz essa relação aqui que a gente tem que a magnitude limite vai ser menos a magnitude do olho, vai ser igual a menos 2,5 log do fluxo da razão entre o fluxo incidente e o fluxo observado. Perceba que a magnitude de olho, para a gente saber a magnitude limite, a gente tem que associar ao fluxo máximo recebido pelo nosso olho. Como seria o fluxo, por exemplo, o fluxo mínimo, no caso, e a magnitude máxima, no caso. Então, perceba que a magnitude limite do olho é 6. Então, a gente tem que saber associar essa magnitude limite 6 a um certo fluxo que vai receber, que vai ocasionar essa magnitude 6. Então, a partir de um fluxo menor que esse, ou seja, uma maior magnitude, a gente não vai conseguir mais observar. Então, essa vai ser a quantidade de luz associada à magnitude limite do telescópio. Então, perceba que aqui, o MO ele vai ser justamente 6, que a gente está tratando no limite ali. Então, a magnitude limite vai ser 6 menos 2,5 log, a razão entre a área da pupila e a área do telescópio. Perceba que a gente substituindo, ali a gente tem que
ocasionar em uma relação de modo que o log ele seja a razão entre o diâmetro da pupila e o diâmetro do telescópio ao quadrado. Utilizando a propriedade dos logaritmos, a gente tem aqui uma potência. O 2 ele vai multiplicar o 2,5, então vai ficar menos 5 diâmetro da pupila sobre o diâmetro do telescópio. Perceba que a gente pode utilizar novamente a propriedade dos logaritmos, que seria justamente essa razão. E vai ser o quê? O log do diâmetro da pupila menos o log do diâmetro do telescópio. Então, a gente fazendo a distributiva, a gente tem a nossa relação final, que é a magnitude limite no telescópio vai ser 2,1 mais 5 vezes log do diâmetro da objetiva em milímetros. Então, essa é a dedução da magnitude limite no telescópio. E aqui a gente tem uma relação importantíssima. Do mesmo modo que um CPF define a existência, por exemplo, a existência de uma pessoa, então a gente tem que a razão focal vai definir, por exemplo, um telescópio em si, certo? Então, a razão focal ela é a relação existente entre a distância focal e o diâmetro da objetiva. Quanto menor a razão focal, mais luminoso será o telescópio. Mas como assim? Qual é a relação entre a luminosidade? Então, a gente vai perceber daqui a pouco, quando a gente analisar as imagens, certo? Diferentes imagens em diferentes aumentos, certo? Em diferentes distâncias focais, consequentemente. Então, a gente tem aqui um ocular com a distância focal grande. Perceba que uma distância focal grande vai meio que definir uma convergência menor. Então, aquele objeto vai aparentar ser menor, consequentemente. Então, vai ter um aumento pequeno e um objeto visualizado com um brilho forte, ou seja, uma imagem nítida com um ótimo contraste, mas pequena ainda assim. Ou seja, por essa imagem ser pequena, a gente percebe que vai ter um grande campo de visão, ou seja, fácil de localizar e focalizar os objetos. Agora, a gente lidando aqui com a ocular com distância focal média. A gente tem aqui um aumento razoável e objeto visualizado ainda com bom brilho. A gente vai ter com imagem nítida, com bom contraste e relativamente grande. E o campo de visão é médio. Só que a focalização e a localização ela vai ser mais difícil. E a gente tem aqui um ocular com a distância focal pequena. Ou seja, vai ocasionar um aumento grande e um objeto visualizado com um pouco brilho, porque a luz ela vai se distribuir um campo de visão. Dali vai se distribuir melhor, para justamente ocasionar esse aumento grande, certo? Só que o campo de visão ele vai ser pequeno. Então, a gente tem que a localização dos objetos vai se tornar crítica, porque um leve movimento ali já vai tirar daquele objeto e vai ser difícil para você localizar ele novamente, justamente por causa desse aumento grande. E um campo de visão pequeno, consequentemente. Para a gente melhorar isso somente usando um telescópio com objetiva de maior diâmetro, certo? Então, a razão focal ela depende diretamente da distância focal do objetivo e do diâmetro. E a gente tem aqui a escala de placa. Além de relacionar as características físicas, a gente pode relacionar com como posso falar, os comprimentos que formam quando a gente tem uma imagem formada ali dentro do telescópio. E a gente pode trazer para esse contexto a escala de placa, que ela vai determinar a dimensão linear, perceba que vai ser a dimensão linear da imagem de um objeto extenso, e vai depender da razão focal do telescópio. E ela é definida como a razão entre a separação angular e a separação física. O que seria isso, a separação angular e física? A gente pode, novamente, trazer o esquema de um telescópio refrator, e a gente tem aqui essa separação angular alfa, que vai ser, vamos supor que tenhamos um objeto luminoso aqui que ele esteja paralelo ao eixo óptico, certo? Então, ele vai ser representado
por essa linha preta aqui, ó. Justamente esse pontilhado aqui, preto. E o outro objeto, que vai estar inclinado de um ângulo alfa em relação a esse objeto inicial que a gente citou, ambos luminosos. Então, esse ângulo alfa vai ocasionar uma diferença aqui, certo? Um vai focalizar aqui e outro vai focalizar aqui. Então, o esquema aqui é a gente relacionar justamente essa separação angular que eles têm no céu, que o telescópio vai observar, e a separação física que eles vão ter quando o telescópio ele focaliza ali. Perceba que vai depender, obviamente, do diâmetro do objetivo, porque o diâmetro do objetivo ele vai também influenciar na distância focal. Então, perceba que se ele focalizar aqui mais para frente ou mais para trás, vai influenciar nessa separação física. Então, como a gente pode relacionar esses aqui? A gente pode fazer a tangente novamente. Então, perceba que esse S aqui ele vai ser a distância focal da objetiva vezes a tangente do ângulo. E como a gente viu anteriormente, a tangente do ângulo vai ser aproximadamente um ângulo, porque a gente está lidando em radianos. Então, a gente tem aqui essa relação importante, que a escala de placa P, que é representada por P também, vai ser a razão entre a separação angular e a separação física, alfa sobre S, que vai ser 1 sobre a distância focal. Perceba que vai ser o inverso da distância focal, quando a gente substitui essa primeira relação aqui em S. E utiliza a aproximação de que a tangente de alfa é aproximadamente alfa. E a gente tem aqui a escala de placa em CCDs. Os CCDs, eles são detectores de silício que eles vão converter os fótons em elétrons. E cada elemento do detector é chamado de um pixel, uma contração de picture element. E atualmente as observações elas são geralmente realizadas com câmaras eletrônicas e chamadas de câmaras CCD. O que seria isso? CCD é Charge Coupled Device, acopladas aos telescópios, que têm a função de converter fótons em elétrons, gerando a corrente elétrica, certo? Que pode ser quantificada com um conversor analógico digital, um conversor ADC. Então, perceba que a gente quis relacionar na escala de placa a razão entre a separação angular e a separação física. Mas, quando a gente lida com o CCD, a gente já muda esse objetivo. Por quê? A gente não quer mais saber da separação física, mas sim do número de pixels, porque cada foto vai ser convertida em um elétron, e cada elétron vai gerar um pixel. Então, a gente não quer mais saber a separação física, mas justamente a relação, o quanto de pixels que uma separação angular vai gerar em um CCD. Então, a gente tem que a escala de placa em um CCD, ela vai ser justamente essa razão entre a separação angular, entre, por exemplo, duas fontes luminosas, sobre o número de pixels. Perceba que a gente continua ali lidando com uma dimensão linear. Então, a gente está tratando ali de número de pixels em uma direção. Por exemplo, o raio, certo? Qual é a separação angular ocasionada no raio, hipoteticamente. Então, perceba que o número de pixels vai ser justamente a separação física que a gente viu anteriormente, dividido pelo lado de cada pixel. Porque é o lado de cada pixel e não a área de cada pixel, porque a gente está tratando com dimensões lineares. Então, a gente utiliza o lado de cada pixel para obter ali a quantidade de pixels em uma direção. E substituindo aqui, a gente tem por fim que a escala de placa em CCD vai ser justamente a separação angular dividido por o número de pixels, que vai ser, quando a gente substitui por essas relações anteriores que a gente teve aqui, vai ser o lado do pixel, de cada pixel daquele CCD, dividido pela distância focal daquele telescópio. Então, perceba que aqui a gente está lidando em radianos. E a gente, quando a gente está tratando com escala de placa e CCDs, a gente lida com as medidas em, por exemplo, minutos de arco. Então, para fazer essa conversão, é só utilizar uma regra de 3, certo? Percebendo que um radiano, por exemplo, vai equivaler ali.
Então, para fazer essa conversão, basta utilizar que 2π radianos vai equivaler a 360 graus. Então, π radianos vai equivaler a 180 graus. Então, a partir disso, a gente consegue converter radianos em graus, e percebendo que 1 grau é 60 minutos de arco, e 1 minuto de arco é 60 segundos de arco. Então, torna-se fácil essa conversão. E aqui terminamos a nossa aula das características físicas de um telescópio. Então, aqui a gente abordou a distância focal, o aumento, o campo de visão, a saída de pupila, o poder de resolução, a magnitude limite, a razão focal e a escala de placa. Então, aqui a gente teve uma aula das características que realmente vão importar quando você vai fazer algum cálculo, por exemplo, com um telescópio. Da mesma forma que você, por exemplo, vai comprar um telescópio e você analisa essas características que vem no telescópio, que vai ser importante, por exemplo, quando você vai analisar objetos luminosos, por exemplo, galáxias, ou quando você vai fazer observações de objetos mais próximos, certo? Por exemplo, a Lua. Então, é isso. Até a próxima aula.